Alô Brasil, tudo certo com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma resenha para vocês e dessa vez de um livro que está na lista da FUVEST, o tão odiado Iracema. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando eu ainda estava no colégio, eu tive que ler esse livro como parte dos livros obrigatórios da escola. Na minha época ele não era parte de lista de vestibular, mas eu tive que ler ele na escola e acredito que muita gente ainda precisa ler esse livro hoje nas escolas. Além, é claro, de agora ele ter voltado para a lista da FUVEST. Acredito que muitos alunos reclamam muito desse livro e até mesmo as pessoas que decidem encarar Iracema passam por alguns apuros na hora de ler esse livro. A verdade é que ele é difícil mesmo, e o próprio José de Alencar foi pouco compreendido na época em que ele lançou esse livro. Ao mesmo tempo que ele é um livro super fininho, como vocês podem ver aqui, e você consegue lê-lo em, sei lá, 2 dias. Iracema faz parte de uma trilogia indianista do Alencar, que é composta pelo Birajara, o Guarani e Iracema. Esse livro foi escrito no período romântico da literatura brasileira e por isso vai carregar inúmeras características dessa escola literária. Uma das principais características que a gente vai encontrar nesse livro, por exemplo, é a idealização do índio, construindo essa figura como uma espécie de herói nacional. Aliás, Iracema tem um subtítulo que é A Lenda do Ceará. A ideia do José de Alencar aqui é criar uma espécie de lenda de formação para contar a história e homenagear o Ceará, que é sua terra natal. E isso tudo vem escrito no prólogo, portanto não pulem o prólogo, que é uma carta do José de Alencar que traz essas informações bastante importantes. E lá no final do livro, na verdade depois que termina a história, o José de Alencar retoma essa carta e discute também sobre o teor poético dessa obra, que foi pensada para ser poesia, principalmente porque é a história da formação de um povo. E é muito comum a gente encontrar na literatura esse tipo de história sendo contada em forma de poema, que são as epopeias épicas. Você deve se lembrar, por exemplo, da Odisseia, da Ilíada ou da Eneida, ou então a famosa epopeia portuguesa, Os Lusíadas. Essas histórias buscavam na poesia uma forma gloriosa de contar a formação de um povo. Iracema começa com esse tom lendário e glorioso. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Consequentemente, a linguagem de Iracema vai ser uma linguagem poética, um vocabulário um pouco mais rebuscado, e como José de Alencar optou por contar a história da formação do nosso povo através de índios, haverá uma inclusão enorme de termos indígenas que vai acabar dificultando um pouquinho a leitura. Essa edição aqui da editora Panda Books é uma edição muito boa para a gente poder suprir essa dificuldade de vocabulário. Muitas das palavras difíceis vêm todas aqui em vermelho para você saber o que é. A edição é toda ilustrada, tá vendo? Tem várias ilustrações. Todas as páginas praticamente têm uma ilustração diferente que ajuda muito na hora de compreender o que o texto está falando. E você ainda pode localizar alguns boxes assim de cor mais escura que colocam algumas informações extras sobre o trecho que você está lendo, algumas explicações e tudo mais. Essa é uma edição bem bonita e bastante interativa que ajuda muito o leitor a compreender melhor Iracema. Vamos ao enredo do livro então. A cena inicial do livro é a mesma que encerra a história, que nada mais é Martim, uma criança e um cachorro navegando num barco. E no capítulo seguinte é quando nós somos apresentados a Iracema e começa de fato a história dela. Iracema é uma índia que é constantemente comparada à natureza e isso é uma característica bem forte no romantismo. Aliás, José de Alencar tem uma preocupação quanto à paisagem. Nos diferentes livros que ele escreveu, tanto nos romances urbanos, os regionalistas e os indígenas, ele procurou construir a geografia do Brasil. Então, enquanto você vai lendo Iracema, você vai aprendendo um pouquinho sobre a fauna, a flora e toda a região ali do Ceará. Logo no início, Iracema conhece Martim, ela se sente ameaçada quando percebe o guerreiro ali e logo lança uma flecha nele, que atinge de raspão o rosto dele, mas ela percebe que ele não vai fazer mal nenhum a ela e logo eles quebram a flecha da paz, que é um ritual indígena. A partir daí, Iracema leva o Martim à sua tribo, que é a tribo dos Tabajaras, e o apresenta ao pai dela, que é o pajé. O pajé recebe muito bem o Martim e até oferece algumas índias a ele, mas a índia que o Martim quer mesmo é a Iracema. Mas Iracema não pode ser entregue a Martim
porque ela é a virgem que guarda o segredo da Jurema. Ela é uma espécie de sacerdotisa do deus Tupã, que é um deus indígena, e só ela sabe preparar o licor da Jurema, que é uma bebida alucinógena que é dada aos guerreiros lá da tribo. E para ela poder fazer essa bebida, ela precisa ser virgem. Nesse momento a gente até tem contato a uma maldição que quem tirar a virgindade de Iracema morreria. E esse é um ponto interessante pra gente discutir, talvez vocês podem deixar aí nos comentários as ideias de vocês. Quem morre em Iracema? E então a gente tem aí mais uma característica forte do romantismo, que é o amor proibido. Martim e Iracema estão apaixonados e existem alguns obstáculos para que esse amor aconteça. Um dos exemplos é a questão da Jurema, da virgindade de Iracema, mas a gente também pode pensar na rivalidade das tribos, porque Martim é de uma tribo rival dos Tabajaras, que são os Potiguaras. Vai aparecer mais pra frente também o guerreiro Irapuã, que vai querer a morte do Martim. E mais tarde ainda descobriremos que Martim tem uma noiva em Portugal. E aí, mais uma característica romântica, que é o triângulo amoroso centrado no homem. Então Martim está entre a sua noiva europeia, a moça loira ou o amor espiritualizado, e Iracema, a moça morena, o amor carnal. E ao longo da história a gente vai ver que Iracema vai entregar tudo, vai fazer de tudo para poder estar junto do seu amado Martim. E isso pode ser trabalhado como uma alegoria para a entrega total ou a submissão do colonizado indígena ao colonizador europeu. Para você saber o final dessa história, você vai ter que encarar Iracema. Aconselho muito essa edição da Panda Books, ela tá muito boa mesmo, tem muita informação extra legal e vai facilitar demais a leitura. E vocês vão ver que Iracema é um livro sim muito legal e conta uma história cheia de aventuras, bastante emocionante, que vale a pena a leitura. E como todo bom livro romântico, quando chegamos no final, ou temos casamento ou temos morte heróica. E você já sabe qual é o destino de Iracema? Espero que vocês tenham ficado com um pouquinho de vontade de ler Iracema. Deixe seu joinha aí no vídeo se você curtiu e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que vão fazer vestibular ou aqueles que gostam de encarar um livro clássico da literatura romântica. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Um beijo pra vocês e tchau!